que faz, né, com que os Jogos Olímpicos sejam esse desastre em termos orçamentários? E o que a gente consegue aprender com isso? Primeiro, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários, eu quero ouvir a opinião de vocês. Mais uma vez, o assunto é polêmico, mas a ideia é trazer lições aprendidas para os nossos projetos, e tem muitos, como a gente está discutindo aqui. Em primeiro lugar, são megaprojetos ou gigaprojetos, empreendimentos muito grandes, complexos, interdependentes, que carregam riscos muito altos. Só isso já seria muito preocupante. Inclusive, quando você faz uma série de obras ao mesmo tempo no mesmo local, você cria um próprio fator inflacionário criado por você mesmo. A gente passou por isso aqui no Brasil, e não é só por conta da Copa do Mundo, por conta das Olimpíadas, quando você tem uma grande empresa numa indústria investindo muito capital em pouco tempo, ela própria cria uma concorrência entre os seus projetos. A gente já passou por isso aqui, também na mineração e óleo e gás, certo? Agora, os resultados só reforçam a regra de ferro de megaprojetos que o Ben Flubier cunhou alguns anos atrás num artigo, que é overtime, over budget, under benefits, over and over again. E ele repetiu isso no episódio que a gente gravou. Então, estourando custo, estourando prazo, entregando menos benefícios de maneira repetida. E esses projetos carregam algumas características que são importantes a gente avaliar também, que também podem estar presentes nos nossos projetos, independente do tamanho. E essas características, eu já gravei isso aqui também no podcast, elas vão aumentar o nível de risco dos empreendimentos, né? Que o Ben Flubier chama de Four Sublimes of Mega Projects, né? Os fatores sublimes. Não tem uma tradução legal para o português, mas vou passar aqui os 4 elementos, vocês vão entender como isso faz sentido. Primeira questão tecnológica. Quando a gente faz uma edição nova de Jogos Olímpicos, cada cidade-sede quer trazer o melhor que está disponível no momento e fazer diferente do que outros já fizeram. Então, essa é a questão tecnológica. Quando a gente tenta fazer o prédio mais alto do mundo, a ponte mais longa, o vão mais alto, etc., tudo isso entra nessa categoria tecnológica. Se você faz algo muito diferente, ou mesmo que seja um pouco diferente daquilo que é o convencional, você está entrando num fator de risco que faz com que algumas referências que você tenha de prazo, de custo, de método de execução, não sejam aplicáveis a esse novo projeto. Então você entra em terreno um pouco desconhecido. Tem fatores políticos, obviamente. Os políticos adoram fazer monumentos a si mesmos, como eles citam, para que sejam lembrados por muito tempo, capitalizem em cima disso. Quando a gente olha até na esfera privada, isso também acontece. Quando uma empresa entra com um plano agressivo de expansão, todo mundo também quer deixar a sua marca e fazer o maior projeto, o melhor projeto, etc. Então, isso às vezes tira um pouco do racional técnico do empreendimento, trazendo mais risco. Temos também o fator econômico. Ou são superestimados, como nós já falamos aqui, os benefícios. Inclusive a questão da criação de empregos, geração de impostos, produção futura. Então, tudo isso é elevado de forma, às vezes, desproporcional para que você justifique o empreendimento. E o quarto fator é o fator estético, quando nós tentamos fazer ícones que vão ficar ali para sempre. E nesse caso eu lembro de um episódio, um documentário muito legal que eu assisti há muitos anos e não acho mais, se alguém achar aí, manda para nós aqui a referência, que é sobre o projeto do cubo d'água da Olimpíada de Pequim. Então quem vai lembrar das Olimpíadas de Pequim vai ver que o prédio mais icônico das Olimpíadas talvez tenha sido o cubo d'água, onde aconteceram as competições de natação. Era uma estrutura metálica, em fechamento lateral e cobertura, que tinha vãos com bolhas plásticas ali, um material especial que dava toda uma cara de que aquilo fosse realmente um cubo de água. E esse documentário mostra a parte de dentro de uma empresa australiana que era responsável por fazer o cálculo e o design da estrutura. E eles estavam junto com um consórcio de uma empresa chinesa concorrendo, então era um concurso de design para escolha do prédio, do cubo d'água ali. E então várias empresas do mundo estavam propondo seus desenhos nesse concurso para serem escolhidas para as Olimpíadas. E aí o documentário mostra o dia que saiu o anúncio da escolha do vencedor. Eles estavam filmando dentro dessa empresa. E aí eles vão falar com o engenheiro-chefe, que era o cara responsável por conseguir o cálculo, a concepção da estrutura, o detalhamento da estrutura. E aí foram entrevistar ele, foram filmar ele, e ele estava desesperado. O pessoal comemorando no escritório que tinha ganho,
e ele estava super tenso. Por quê? Porque ele não tinha ideia de como projetar aquela estrutura tão maluca que eles botaram no desenho primeiro, mas agora ia ter que detalhar. Agora ela ia ser real, agora ela tinha que ser construída. E ele, inclusive, chegou a levar um colchão para o escritório, quase ganhou um divórcio, etc. Né, de tão tenso que foi, tão difícil que foi conceber aquela estrutura e fazer com que saísse aquele verdadeiro sucesso. Mas esse é um exemplo da questão estética. Com certeza é um projeto que custa muito mais caro do que um prédio convencional. Nas Olimpíadas, nós temos esses 4 fatores acontecendo ao mesmo tempo: o fator tecnológico, o fator político, o fator econômico, o fator estético. Então, tudo isso, mais uma vez, tira a visão pragmática de riscos, custos e benefícios dos projetos, elevando eles a um novo patamar de risco e, consequentemente, de estouros. Né? Faz sentido? Quero ver os teus comentários, hein?